Como estão os seus relacionamentos hoje com seus pais, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido? Vem aqui me contar que a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos, buscadores da verdade, exploradores da alma, para mais uma live para a gente entrar nesse mundo. Aproveita então e já manda para quem precisa escutar essa live. Olá, sejam muito bem-vindos à nossa última aula, né? Maravilhoso esse processo todo, desses 5 dias dessa websérie. Eu espero que com certeza você já tenha feito algumas mudanças aí, pelo menos no seu mental, né? E vem com a gente hoje que ainda tem muita informação. Bom dia para quem está chegando. Essa websérie Caminho para Dentro foi realmente maravilhosa. Hoje, nosso último dia, a gente não podia falar, né, dos relacionamentos, que é algo que algumas pessoas têm alguma dificuldade, outras é mais tranquila nesse quesito. Né? Às vezes é com o irmão, às vezes é com a esposa, com o marido, com os filhos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É, com certeza. E amanhã, né? Dia das Mães é sempre um relacionamento, né? Mãe é sempre um relacionamento, é um relacionamento eterno, né? Um laço eterno, né? Então, vamos primeiro resumir um pouquinho sobre tudo que a gente falou até aqui, né? Na primeira aula, nós falamos sobre os corpos, explicamos cada corpo, falamos o porquê de cada funcionamento, né? Do porquê que a gente tem que entender que somos o todo, porquê que a gente tem que entender que tudo está conectado e interligado. Então, nossa primeira aula foi sobre os corpos. A nossa segunda aula foi sobre o servir. O que a gente tem que entregar aqui nesse planeta Terra, esse planeta maravilhoso, que não estamos aqui a passeio, temos sim muita missão para cumprir dentro desse planeta. Aula 3 foi sobre espiritualidade, que sim, a gente vai sair daqui e a gente ainda tem uma outra missão lá no outro plano, mesmo que você não acredite nisso, realize essa missão pelo menos nesse plano que já é de grande valia, se você não acreditar que a gente tem outras missões lá nos outros planos. Ontem, né, foi a nossa quarta aula, que foi você com você mesmo, que sim, você é a pessoa mais importante que existe. Sem você, nada disso daqui existiria, porque você não estaria vivendo, né? Então, foi nossa quarta aula. E hoje, os relacionamentos, porque viemos para viver em sociedade. E é fundamental que a gente compreenda, que a gente se relacione bem com todos à nossa volta. Só que muitas vezes é desafiador, né? A gente queira olhar, né, para os nossos relacionamentos. Muitas pessoas não querem olhar para esse convívio aí, né, que tem perto, seja com amigos, não é só família, né, gente? Com os amigos, às vezes desde lá da infância. Então, a gente olhar para essa parte da nossa vida é algo muito importante, porque, né, somos seres que vivemos em sociedade, em comunidades. Então, a gente precisa, sim, olhar para isso e entender qual é o meu papel dentro desse relacionamento. E se a gente for pensar, né? Desde lá dos primórdios, né? Desde lá, vão lá nos homens das cavernas, eles já viviam em sociedade, né? Sempre teve essa comunhão, essa procura, essa busca de um estar junto com o outro. E um, claro, auxiliando o outro. Então, percebe que
Já está na nossa essência isso? Já está dentro da gente o viver em comunidade? Ah, mas eu gosto de ficar quietinha no meu canto, nem sempre eu quero viver em sociedade, mas é preciso. Bom dia para quem está chegando, né? Simone falou bom dia com café. Eu tô aqui com um chazinho. E, e sempre, né, quando a gente vive numa sociedade, vive numa comunidade, vive esses relacionamentos, sempre tem algo que tem algo para a gente aprender ou algo para a gente ensinar, né? A gente não está perto, em volta dessas pessoas por acaso, né? Existe um porquê maior da gente estar nos relacionando ou nessa família, por que que a gente veio nessa família, por que que eu estou morando nesse bairro, porque tudo tem um porquê, né? Basta a gente querer realmente olhar para esse porquê. E como a gente acredita que tudo é energia e vibração, você está convivendo com essa pessoa justamente por energia e vibração. Como a Lei falou, algo você tem que aprender com isso. O que você tem que aprender? Agora, muitas vezes eu acredito que você se pergunta assim, mas o que eu tenho que aprender, né? Porque a maior dificuldade realmente, às vezes, de ter clareza na hora da briga, na hora da confusão, na hora que as coisas não estão sendo entendidas, a primeira pergunta é o que eu tenho que aprender? Eu, pelo menos, eu reflito assim, e às vezes é desafiador, né? Porque no primeiro instante, você só vê o julgamento com o outro. No primeiro instante, é a culpa que a gente coloca, no primeiro instante, é a frustração que a gente carrega dentro de uma situação e que, na verdade, todo mundo quer ser amado e reconhecido. É bem isso mesmo, né? Todo mundo quer ser amado, aceito e reconhecido. Então, é, principalmente dentro do âmbito familiar, né, gente? A gente fala aqui, a gente primeiro nasce numa família e aí depois a gente vai construir outra família. Então, se a gente não entender um pouquinho e sair desse papel de culpa e julgamento do outro, fica muito difícil da gente se relacionar, né? Da gente realmente ter algo ali verdadeiro, porque às vezes sempre fica aquele pezinho atrás, né? Fica aquela vou, não vou, faço, não faço, né? E se relacionar não dá para ser assim. Se relacionar a gente precisa realmente estar conectado com a nossa essência e realmente passar o que a gente acredita ser verdade ou não, mas sabendo a forma de passar, né? Não falando e fazendo de qualquer forma. E para todo mundo, você tem a aprender e a ensinar, né? Só que até quanto, né? Você está sendo humilde na hora de aprender. Você consegue realmente, quando alguém chega para você, né? Principalmente um familiar, vamos lá, né? Um familiar chega para você e fala alguma coisa. Você consegue perceber que aquilo dali que ele está falando é algo para você aprender? Ou você coloca ali seu ego lá em cima e não consegue avaliar, já julga, já acha que a pessoa está errada e não tenta entender o porquê que ele está falando. Como que é essa relação? Porque muitas vezes a pessoa está falando com você porque ela te acha a pessoa mais importante, ela confia em você. Ela só quer dividir algo com você. E será que você está dando ouvido? Muitos casos, né, que acontece, às vezes a pessoa só quer desabafar ali, né? Vir ali conversar, queria falar com alguém, às vezes para ela colocar, na verdade, uma ordem mental na cabeça dela, né? Então, assim, e às vezes você, eu, a gente acaba levando pro pessoal, né? A gente acaba levando
como, ai, tá falando de mim, né? Ai, tá falando de mim. Então, acaba levando pro pessoal e acaba se magoando, se chateando. E na verdade, existe duas perguntinhas bem básicas assim que você pode fazer para quando uma pessoa está falando com você, né? Porque às vezes, como a gente falou, às vezes a pessoa está desabafando, né? Você pode perguntar para ela, tá? E aí, o que eu faço com isso que você está me falando? Você quer que eu faça alguma coisa, né? O que você quer que eu faça? Porque às vezes ela vai falar, não quero que você faça nada, só tô te contando. E aí você fala, ufa, então tá, então fala mais aí, pode falar mais, né? Agora tem hora que a pessoa às vezes vai falar, não, eu preciso realmente da sua ajuda, eu preciso que você me ajude em tal coisa, porque eu não tô conseguindo sozinho. Aí Porque sim, se percebe, porque percebe que a gente não tem clareza, né? Quando nenhuma a gente, clareza nenhuma. quando a gente vai pedir algo para alguém, vamos supor, né? Vamos lá. Cheguei em casa exausta do trabalho, né? Exausta, muito cansado. Peguei ônibus lotado, tive que vir em pé no ônibus. Chego em casa, a pia está lotada de louça. Qual é a primeira reação? A primeira reação não é você chegar e falar assim: pessoas da casa, vamos para uma reunião urgente. Estou cansada, estou exausta. Como todos moram aqui, eu gostaria muito da ajuda e colaboração de todos da casa para que lavem a louça. Usou, lavou. Isso é uma comunicação clara. Como que a gente faz? Meu Deus do céu! Eu trabalhei o dia inteiro. Chego, a casa tá toda bagunçada. É assim que a gente faz, entendeu? Então, as pessoas recebendo isso, o que, que elas falam? Meu Deus, o que, que aconteceu? Ela tá louca. Tá louca. Entende? E nem vão fazer aquilo, né? Porque eles não estão entendendo o que é para fazer, né? Na cabeça deles é, ai, minha mãe tá estressada, sei lá. Uhum. Sai e nem, e nem dá bola, né? Vira as costas e você fala, cara, mas eles não estão entendendo que é para eles me ajudar a lavar louça? Tem um meme que está muito na internet sobre isso. A mulher chegou pro marido ou pro filho, né? Enfim, e fala: eu vou sair agora. Você precisa tirar a roupa lá do varal, lavar a louça, não sei o que, o que eles entendem, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, porque é isso, talvez você não esteja sendo clara quando você fala, né? E aí vem a arte de ensinar. Lembra que a gente tem que aprender e a gente tem que ensinar? Será que você realmente está ensinando da maneira certa? Será que realmente você está querendo ensinar? Lembra lá na época da escola que o professor ele falava uma matéria e você não entendia, você levantava a mão e falava, professor, explica de novo. Às vezes ele explicava de novo, você não entendia e você pedia para ele explicar de novo, ele explicava de outra maneira para tudo para você tentar entender. Será que você está tentando explicar de novo de outra maneira? Ou você está martelando sempre na mesma tecla? E uma coisa que eu aprendi, né, com psicopedagoga dos meus filhos, ela falou, Lê, no final, sempre você pergunta, você entendeu o que eu falei? Você entendeu o que é para você fazer? E deixa a pessoa repetir, né? Porque muitas vezes a gente acaba, que nem a Lô falou, né? Chega gritando, falando, e aí às vezes a pessoa, tá, vou fazer o que com essa informação? Nada. Para onde que eu levo essa informação? Para mim, ela falou, só quis falar, só quis desabafar, né? Principalmente com homens, né? Meu marido fala que eu falo às vezes assim, às vezes eu chego falando um monte de coisa, ele na cabeça dele tá assim, ele fala, e aí eu falo, você entendeu? Dele, não, para mim você tá, ele falou, tô longe, tô longe. Eu falei, então volta para a terra, porque eu preciso de você agora. Desse jeito. O meu é capaz de falar entendi, mas não entendeu nada. O entendi é porque ele não quer que eu repita. Percebe assim, gente. A gente vive muito.
na ilusão. A gente vive muito no nosso corpo mental. Só que é o mental inferior. Se fosse o mental superior, tava jóia. Lembra da questão dos corpos? A gente vive muito no nosso mental inferior. Então a gente cria fantasia dentro da nossa mente de coisas que às vezes vão ser impossíveis de acontecer. E a gente quer que o outro entenda o que está lá na nossa mente. Então, ó, que lindo, adorei, ó, Fogos, brilho. adorei. Então perceba o quanto é desafiador uma convivência se você não está sendo clara na sua expressão. Você não está sendo clara. Então, para todo mundo que está passando por um desafio, que me pergunta, né? Desafio principalmente em relacionamento, eu falo sempre assim: escreva, escreve, escreve. Escreve, depois você lê o que você escreveu. Porque aí a pessoa vai ver que mais da metade do que ela escreveu não serve de nada. Eu ia até falar, né? Acho que aqui deve ter bastante mães aqui, né? Quer ver um negócio que a gente faz muito? Dia das Mães, domingo. Já falar para os filhos ou para o parceiro de vocês que vocês querem de presente, ou vocês insinuarem alguma coisa, mas na cabeça de vocês já tem aquele presente já fixo ali. Eu quero tal coisa. Já fica imaginando você ganhando, sei lá. Ah, eu quero uma cesta de café da manhã. Ah, eu quero uma flor. Ah, não, tô precisando de roupa. Eu quero que meu marido compre, sei lá, né? Não, e E você quer que compre a roupa que você quer, né? exatamente, exatamente. Quero aquela cor, aquela blusa daquela loja, Exatamente. aquele modelo. Então, puxar para a realidade, sabe? Puxar para o que realmente é, o que realmente está acontecendo. Quando a gente fica na ilusão, quando a gente não pergunta, igual a Lê falou, né? Quando alguém vem te falar alguma coisa, você perguntar o que você quer que eu faça? Quando você não pergunta, você cria coisas na sua cabeça que você acha que você é responsável, sendo que muitas vezes você não vai ser responsável, a pessoa só está desabafando. E o que que acontece? Tira o peso, sabe? Tira o peso. A gente quer resolver a vida do outro sem, sem perguntar para o outro se ele quer que resolva. Num exemplo disso, né, para quem é casado aqui, às vezes o marido tá com a confusão mental, né? Eles chegam e falam assim: "Nossa, mas amanhã eu tenho que passar em tal, em tal, em tal lugar, fazer isso, 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 isso". E aí na cabeça da mulher já tá pensando: "Nossa, eu vou ter que fazer alguma coisa, ter que ajudar. O que que ele tá querendo com isso?". Aí a mulher já entra, né, na neura daquilo. E às vezes ele só tá organizando na cabeça dele o que ele precisa fazer amanhã. Aí você pergunta: "Tá, você precisa de ajuda? Você quer que eu te ajude com isso?". Não, só tô pensando aqui mesmo o que eu vou fazer primeiro. E percebe como a gente tem que ter essa visão, né, do outro quando ele está comunicando. Talvez o outro também esteja criando uma ilusão dentro da cabeça dele, porque não é falado, não é comunicado, é apenas no mental. Então, como que você quer? Eu falo para ler, né? A gente ainda não tem o poder de ler mentes. A gente ainda não tem esse poder, porque eu acredito que umas futuras gerações aí que vão vir, elas vão ter esse poder de ler mente. E aí talvez as clarezas sejam diferentes. Quando a gente fala sobre a verdade de cada um, sobre cada um descobrir a sua verdade, é porque no futuro só vai existir verdade. Não vai a mentira, né? Vamos lá, a mentira é da sombra, a verdade é da luz. A verdade, ela sempre vai ganhar a mentira. Sempre. Em todos os casos. Por E mais que a verdade doa, né? Tem uns que falam assim: "Ah, não vou falar porque vai ficar chateado, vai ficar". Mas por mais que às vezes a pessoa fique incomodada naquele primeiro instante, ficou, sei lá, um mês, uma semana chateada com aquilo que você falou, mas você falou de coração, então a pessoa, né, entendeu.
Agora, quando você mente, quanto que você pode deixar aí acabar com uma amizade ou acabar com um relacionamento por causa dessa mentira, né? Verdade não é ignorância, tá, gente? Calma, né? Porque também tem uma galera que confunde verdade com Ah, eu ignorância. falo mesmo, né? É a galera eu falo mesmo. Já sai. Também não dá, né? Mas percebe o quanto você se expressar na sua verdade, o quanto você comunicar a sua verdade, comunicar o que você está querendo realmente dizer, todas as relações seriam melhores. Todas, todas. Seja no relacionamento com as pessoas do trabalho, seja no relacionamento dentro da sua casa, seja com amigos. Todo pessoas se conectam com pessoas de verdade. Todo mundo quer verdade. E não esquecer, né, que do outro lado também uma pessoa assim como você. Muitas vezes a gente acha que a pessoa é obrigada a saber. E aí, quando ela fala algo para você, a gente se coloca no papel também da obrigação. Então, assim, é entender que do outro lado também tem um ser humano ali, também fazendo o seu melhor, tentando fazer o seu melhor, assim como você está tentando também fazer o seu melhor. Então, por isso que a gente fala, né, do diálogo e de querer conversar e entender, né? Não entrar no julgamento e da condenação. Julgar e já condenar, você tá errado. A pessoa não vai querer mais nem conversar com você, porque você já julga e já condena, né? Eu não vou falar nada. Toda vez que eu falo, ela já dá o carimbo ali de condenado, já, já acaba comigo, né? Você acaba se afastando até da pessoa. E percebe, né, que quando entra num conflito, existe sempre um modo de luta e fuga, né? A luta é quando tu faz aquele estresse, né? E o da fuga, talvez, é você não falar nada, mas guardar para você. É talvez você querer realmente fugir daquilo. Por que, ao invés de entrar no modo luta e fuga, não entra simplesmente no esclarecimento, na conversa, no que de fato é? Ontem eu estava sentada no sofá e eu estava refletindo sobre esse tema de hoje, né? E eu achei, me veio um pensamento, né, que eu falo, né, que na verdade não é meu, né? É uma informação, é um download do divino, sobre o cachorro, né? Os animais de estimação, na verdade, né? O cachorro, por exemplo, quem tem cachorrinho em casa sabe como é. O cachorro, quando ele quer carinho, né? Ele chega perto de você, ele se esfrega, né? Ele faz. Gato, então, se esfrega. Gato se esfrega. Gato dá aquela esfregada quando ele quer carinho. E você, como dono, né? Como cuidador daquele serzinho maravilhoso, você vai e você dá carinho. Porque você sente que ele tá ali querendo carinho. Só que ao mesmo tempo, se você for grosseiro com ele, né? Naquele instante ali, você foi grosso, falou, que saco, sei lá. Ele vai ter uma reação também, né? E essa reação, às vezes, vai ser assustadora para você, dependendo, né? Vai que é um pitbull da vida que você tem em casa. Percebe o quanto a gente tem a aprender com isso? Será que quando você quer carinho, você é capaz de chegar pro seu parceiro, para a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que você quer carinho, será que você é capaz de chegar e dar aquela esfregadinha assim? Ou você acha que ele tem a obrigação de saber o que você quer? Não é reflexivo sobre isso? Muitas vezes a gente quer um carinho e a gente fica assim: ele não liga para mim, ela não quer saber de mim. Chega do trabalho todo estressado, não consegue nem conversar direito. Por que você não chega? Tá estressado ele, mas você quer carinho, né? Então por que você não chega, deita e fica, acabou,
percebe que a comunicação nossa é muito falha. E como algumas pessoas têm dificuldade em relação a isso, né? Em chegar. É como a Lô falou, quer receber, mas não sabe como receber. É difícil, né? Existe realmente uma barreira no seu receber, né? Até receber tudo, tá, gente? Quando a gente fala de recebimento, essa energia do recebimento, entra a energia do dinheiro, entra a energia do amor, do carinho, da aproximação, realmente. Quando você, né, fica mais arisco, vamos falar assim, fica mais estilo onça, né? Não fica estilo gatinho, né? Fica estilo mais onça. Fica arisca ali, só. Ah, mas não chega perto de mim, não me dá um beijo, não pega na minha mão, não faz mais aquelas coisas no começo do namoro, né? Então, fica mais onça, toda armada o tempo todo. Tu já tá assim, né? Tu não tá nem assim. Você tá assim, ó. É literalmente isso, gente. É, como a gente sempre fala, né? A autorresponsabilidade. A gente sabe que tudo que acontece, sim, a gente tem responsabilidade. Então, culpar o outro é fácil. E só que tal olhar como que é a sua comunicação com o outro? E também, né, uma coisa muito importante, que é uma ferramenta também que a gente gosta muito dentro dos relacionamentos, é você parar e pensar o que é importante dentro daquele relacionamento. Então, dentro do meu relacionamento com o meu pai ou com a minha mãe, o que é importante para mim? O que eu gostaria que eles fizessem ou que eles já fazem, o que realmente é importante para mim? Dentro do relacionamento com o meu marido, afetivo íntimo, né? O namorado ou o que for. Dentro desse relacionamento afetivo íntimo, o que realmente é importante para mim, o que realmente eu prezo, o que eu realmente gostaria de ter dentro desse relacionamento. Com os meus filhos, o que é importante, sabe? A gente parar e refletir sobre a importância de cada relacionamento com os meus amigos, né? Ah, eu não tenho amigos. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em fazer amizade. Dentro da amizade, o que é importante dentro do seu relacionamento? Do seu relacionamento. Dentro da sua amizade, o que é importante? Ah, eu quero amigos que gostem de conversar, eu gosto de amigos que gostem de ir para show, sei lá, eu gosto de amigo que sejam bem-humorados, que não fiquem só falando de coisa ruim, de coisas negativas. Então, você ter clareza sobre isso é muito importante, né? Você entender o que é importante dentro daquele relacionamento. Porque assim você consegue traçar, né? Ah, então tá. Então, mais ou menos eu sei aqui o que eu gosto, então eu vou conversar aqui sobre isso, né? Com o meu parceiro, ou com os meus filhos, ou com meu pai, ou com minha mãe, vou buscar fazer algo para que eu tenha mais disso. É isso. E a gente quer saber, né, como que tá esses relacionamentos hoje, né? Como que é o seu relacionamento com cada um desses que a Lê falou, com seu marido, né, quem tem, né, seu companheiro afetivo, como está o relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, com colegas de trabalho, como que tá isso? Tá harmonioso? Tá difícil? Como que tá? Paulo, eu acho que tá travando só para você. Pra gente aqui não tá, não. Tenta sair e entrar de novo. E, né, e como a gente falou, muitas pessoas hoje já não querem mais olhar para os seus relacionamentos, né? Muitos querem já fugir. E quando a gente faz esse movimento de, de fugir, né? De não querer lidar com aquilo que está sendo apresentado naquele momento para gente, aquilo vai acabar chegando para gente de uma situação diferente.
para que assim a gente possa aprender sobre aquilo. Pode ser de uma forma diferente, pode ser que não seja mais de uma forma de um relacionamento afetivo íntimo, talvez ele se apresente com forma de uma amizade, ou pode ser, né, por exemplo, eu tenho um problema com. Fala um problema aí, Lô, com os relacionamentos. Gente, ajuda aí. Dê exemplo. Tem problemas no meu relacionamento com o quê? Falem aí que a gente Ó, ajuda vocês a. eu vou falar o que muitos relatam pra gente, tá? Sobre o financeiro dentro do relacionamento. Ah, eu trabalho, mas ganho bem, né, financeiramente, consigo sustentar a casa, porém, meu companheiro, ele não auxilia nessa questão financeira, ou que ele ganha pouco, não dá para nada. A gente tem vida totalmente opostas. Isso acontece muito dentro da relação, muito. E aí, por exemplo, você às vezes se separa sem querer olhar para esse movimento que está tendo dentro do seu relacionamento. Ah, vamos separar porque eu não aguento mais, porque a culpa é dele, porque é ele que está fazendo isso, porque não está sobrando dinheiro, porque a gente nunca tem nada. Aí você se separa e de repente você se depara com a situação de que continua sem dinheiro, continua sem render nada, você não constrói nada, você, né, acaba não fazendo esse movimento. Entende que a gente tem que também ter essa autorresponsabilidade, né? Com o financeiro, por exemplo, igual a Lô falou, se eu não sei administrar R$ 100, eu não vou saber administrar 200, 300, 400. Ah, eu ganho pouco e não dá para nada. O negócio não é o ganhar, é o saber administrar isso. Eu estou sabendo administrar isso, eu estou tentando. Eu não estou conseguindo sozinho, tá? Tem alguém que possa nos auxiliar? Estou com meu parceiro e tem alguém que possa nos auxiliar? Ou a gente mesmo sentar e conversar, porque às vezes também tem essa barreira da conversa de não querer conversar, principalmente a respeito do financeiro. E tem também o fugir da conversa, né? Quando você, não, vamos sentar, vamos conversar. Aí começa o assunto, dentro desse assunto já foge completamente da outra realidade e você tem que chamar para o centro de novo, né? Tem que ter uma pessoa que chame para o centro de novo, da real conversa. Porque muitas vezes, né, ali na conversa, você está ali falando, falando, e a pessoa vai e fala uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Não é assim que acontece? E aí você tem que falar, não, calma aí, estou falando sobre isso. A pauta era essa, bota a pauta. Coloca na mesa, né? Faz igual empresa, né? Coloca na Colocou. mesa, faz assinar o papel, fala, não, senta aqui, vamos conversar. O horário da conversa vai durar 1 hora. Como eu falei, né, assim, é uma experiência, né? Estou casada há 17 anos, né? Estou junto com meu marido há 19, então existe uma experiência aí, uma carga de experiência aí sobre essa, esse relacionamento, né? Claro que muitos momentos desafiadores, muitos momentos difíceis mesmo, mas sempre a gente se, tenta se entender, né? E uma dica que eu sempre falo para todos, quando eu não consigo conversar, porque tem assunto que às vezes naquele momento você não consegue conversar, você não vai dar conta de conversar. Eu escrevo. Eu escrevo, leio tudo o que eu escrevi, faço um resumo no sentido de o que é importante realmente de eu falar, porque tem outras coisas que você vê que é pura carência afetiva, né? E entrego. E entrego para a pessoa. Entrego para ler. Por quê? Quando lê, fica mais fácil de entender do que às vezes a gente falando. Quando a gente fala, às vezes a gente eleva o nosso tom de voz, a gente se torna grosseiro, às vezes, na hora de falar. Então, é perceber esses pequenos detalhes. Será que eu estou elevando muito o meu tom de voz? Será que, gente, eu que tenho essa coisa de querer um pouco ser professora, na hora de falar, eu levanto. Eu
percebi isso outro dia, gente, é horrível. Por que que a pessoa levanta? Por quê? Você me conta. Por que que a pessoa levanta? Ela levanta por quê? Porque ela quer se colocar como superior na situação. E tem situação que não adianta você querer se colocar como superior. Você precisa se igualar, porque você precisa aprender algo. Então, são pequenos gestos, é muito sutil, é muito sutil. Quem vê de fora talvez vai falar, gente, que coisa ridícula, não tem nada a ver. Mas será que você está brigando com alguém, alguém levanta e aumenta o tom de voz, o que você vai querer fazer? Você vai querer virar onça, porque Ou vai querer virar onça, ou você vai querer fugir, né? E também tem esses dois extremos de pessoas, né? Tem pessoas que se fecham, já não escutam mais nada, principalmente, às vezes, crianças que tinham, né, os pais muito autoritários ou alguma coisa, ela já bloqueia, nem tá escutando mais nada, tá on, 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 tá mais escutando mais nada. é verdade. É. E perceber, né? Esses pequenos detalhes, ter clareza sobre isso, faz os relacionamentos ficarem mais saudáveis, gente. Não existe receita mágica, existe o treino diário. Só que quando você tem clareza sobre isso, o treino fica mais fácil. Quando você já se conheceu, você sabe até onde você pode ir, você sabe até onde seu calo aperta, né? Você sabe até onde seu calo aperta, fica mais fácil de você comunicar isso com o outro. Fica mais fácil de você explicar para o outro o que te incomoda. Por isso que lá dentro da mentoria, nós vamos passar todas essas ferramentas essenciais para que você se conheça. Porque o ponto número um tem que ser você. Esse movimento de olhar para dentro primeiro, né, para depois entender o outro, geralmente a gente faz o caminho contrário, né? A gente quer entender o outro, porque fulano é desse jeito, fulano é daquele jeito, né? Mas e eu? Será que eu sou como? Será que jeito que eu me comporto dependendo da situação? Como eu sou perante isso que está acontecendo? Não, a gente olha pro outro, né? A gente já até mapeia, né? O outro rapidinho, você olhou, bateu o olho, rapidinho você consegue falar. Mas e você? Como é que você se comporta dentro dessa situação? Você sabe como é que é? Igual a Lu falou, essa percepção de na hora de estar falando levantar, ou às vezes de aumentar o tom de voz. Então são pequenas mudanças que às vezes a gente acaba fazendo e que a gente sim consegue ter um grande resultado dentro dos relacionamentos, né? Exatamente. E assim, né? Você já, você já, você já teve, né, alguma vez, você já teve alguma vez aquela sensação de, de desconexão dentro do seu relacionamento? De achar que aquilo não faz mais sentido para você? Seja no seu relacionamento afetivo, amoroso, seja com seu relacionamento, às vezes, com seus amigos de trabalho, seja com seus amigos mesmo, né? Você já teve essa desconexão achando que não é mais a hora de estar junto, sabe? Aquela sensação de dor, né? É uma dor que você sente, porque você não se sente preenchido naquele local. Você já teve isso? São... E essa. Fala. Pode continuar. Falei, Deus, tá todo mundo tão quietinho. Ninguém. As pessoas estão assustadas, né? Esse tema é assim mesmo. Aquela sensação, né, de que a harmonia precisa imperar nesse ambiente e você está com dificuldade de ter essa harmonia, você não encontra solução. Ah, Lorena, Letícia, eu já fiz tudo, eu já conversei, eu já falei, eu já desenhei, e parece que tudo acontece da mesma maneira, do mesmo jeito.
parece que não percebe o que eu desejo, parece que não tenta melhorar. Eu acho que nunca vai melhorar. Eu acho que sempre vai ser assim. Calma, tem solução para tudo isso. E a solução é como a gente fala. É primeiro você se olhando, é olhar para você. A solução para tudo é autorresponsabilidade, autoconhecimento. Vai lá, vem com a gente para a mentoria, vem se conhecer de verdade. Lá no teu fundo, lá no teu mais profundo ego, né? Tua mais profunda sombra. Olhe para ela, sem julgamento. E ressignifique isso, fazendo um acompanhamento com a gente, né? Essa mentoria é um acompanhamento de 90 dias. Lá dentro dessa mentoria, nós estaremos fazendo limpeza de algumas crenças, porque sim, a gente carrega crenças de relacionamento como não existe casamento 100% feliz, não existe casamento sem briga, não existe amigo verdadeiro, Não não, existe homem fiel, né? Tem muitas aí. não existe colega de trabalho legal. Quem nunca pensou isso? Que colega de trabalho é tudo inimigo? Isso daí são crenças coletivas que por mais você tenha, você pensa diferente, né? Você pensa diferente, isso está enraizado dentro de você. É uma crença que a maioria tem. Então, se a maioria tem dentro de você também. Porque lembra, somos o todo. Se a maioria tem, você também tem. E, e também, né, o que a gente vai ter lá também dentro dos relacionamentos é também o divórcio energético, né? O que é esse divórcio energético? É quando a gente se relaciona com alguém né? Teve um relacionamento passado e às vezes a gente acaba ainda ficando preso, né? Então a gente fica como se fosse um cordãozinho mesmo ligando você a outra pessoa. Então a gente precisa fazer essa desconexão de, de você com ela, né? Porque às vezes acaba ainda interferindo no que você deseja para o seu futuro, naquilo que você quer. E aí é como se ficasse prendendo, né? Você não consegue ter outros relacionamentos. Então, lá dentro da mentoria também, quando a gente for falar, né, dos relacionamentos, a gente vai fazer esse divórcio energético, porque é necessário, extremamente necessário você fazer para que sim você consiga desvincular desse seu passado, para você conseguir encontrar novos parceiros aí também, às vezes, né, com uma mãe, com um tio, alguma coisa também, né? Não é só com um relacionamento afetivo íntimo aí. Chefe, né? Chefe, por exemplo, gente, vamos supor que você tenha tido um chefe que era muito arrogante, que tudo tinha que ser exatamente do jeito que ele queria. E aí você sai daquele emprego, né? Por outro motivo, talvez, né? E encontra um outro emprego. Quando você olha para o novo chefe, você já olha com aquele sentimento do antigo. O chefe também existe uma crença grande, né? Coletiva. Essa crença é coletiva de que o chefe é uma pessoa ruim. O chefe é o vilão da história. O chefe não é aquela pessoa que realmente quer ver você prosperar, que quer ver o seu avanço. Então, por isso que precisa ser limpo crenças. Por isso, o divórcio energético do que aconteceu lá. É outra pessoa, é um outro indivíduo. E por que você está comparando? Por que você acaba ainda se sintonizando a esse tipo de situação, né? Essa é a questão em si. Então, esse programa exclusivo de mentoria, né? Se descubra de verdade, né? São 90 dias aonde a gente vai estar ali todos os dias, né? Nossos encontros vão ser de 15 em 15 dias.
ao vivo, mas pelo WhatsApp a gente vai estar todos os dias passando orientações necessárias para fazer durante aquele dia. Então, sempre a gente passa uma informação durante o dia. Então, você vai ter uma trajetória aí de 90 dias com a gente, realmente de mãozinha dada ali, sustentando essa energia para que você possa, sim, ir para o próximo nível. Porque, sim, é possível fazer isso e é extremamente necessário, né? Acabar cortando esses cordões umbilicais aí de algumas coisas para que você possa caminhar de forma leve, de forma harmoniosa, para que você se conheça completamente. A gente sempre vai estar, né? É um caminho de evolução, mas assim, conhecer o necessário para que eu possa sair desse momento, desse caminho. Então, sim, você vai conseguir fazer isso também dentro da mentoria, ter mais sabedoria de como agir em algumas situações. Então, né? Tô com uma coisa difícil e não tô conseguindo sair. Calma, a gente vai ter também 2 atendimentos individuais personalizados com você dentro dessa mentoria. Então, a gente vai estar mais ou menos 1h30, 2 horas com você, uma no começo da mentoria e outra no final, para saber como está indo, né? Harmonizando, limpando aquele assunto necessário que você tanto quer, falar, eu não sei mais, não vejo saída, não vejo outro jeito de fazer isso. Então a gente vai estar ali com você conversando sobre isso. É isso. O link está na bio, mas também, se você ainda tem alguma dúvida, pode enviar mensagem tanto no WhatsApp como no direct para gente. Queremos responder e com certeza essa mentoria de 90 dias vai ser transformadora. É isso. A gente agradece cada um de vocês que estiveram aqui com a gente também. Para você que vai assistir essa aula gravada, vai ficar apenas 24 horas, então não perca essa oportunidade. O link para a mentoria ou para o contato do WhatsApp, ou pode ser o direct também, né? Tá na bio. Fiquem à vontade de mandar mensagem para a gente está aqui à disposição para responder qualquer dúvida que você possa ter. Então, façam um excelente sábado, que amanhã vocês tenham também um excelente Dia das Mães. Aproveitem para quem é mamãe, para quem tem ainda sua mãe, ou se você não tiver também, faça uma homenagem aí e fiquem com Deus. Até quarta-feira, às 9h06, a gente está aqui com vocês em mais uma live. Beijo, gente. Gratidão por essa oportunidade, né? Porque, afinal de contas, isso também é um desafio para a gente. Estar aqui 5 dias, entregando tudo que a gente realmente acredita. Foi maravilhoso esse processo. Para você que acompanhou todos os dias, parabéns. Você se comprometeu com você mesmo. E isso já é um ótimo caminho, já é um caminho de excelência. Comemore. Assim como eu vou comemorar a vitória, né? Que é o que eu falo, a vitória de estar aqui durante 5 dias entregando o meu máximo. Eu quero que você também se parabenize e comemore a vitória de também buscar um pouquinho mais de si. E lá na mentoria também eu quero te dar muito, muito, muito mais parabéns, porque vai ser um processo de evolução grande lá dentro. Um beijo, fiquem com Deus. Beijão.